O que você faria se estivesse num mundo dominado por vampiros e estivesse prestes a entrar na casa de um e correr risco de vida? Pois isso está acontecendo com Z. O pai do seu amigo deixa bem claro que se caso ele seja escolhido como membro da família da rainha vampira, ele não vai existir mais. Isso porque basicamente ao se tornar um familiar, todas as personalidades, sentimentos e memórias desaparecem. É como se ele estivesse bloqueado por um espelho e não existe retorno. E tudo que fica na mente é a devoção a seu mestre, onde só a vontade dele importa. Toda sua família vai ser abandonada e se depender da vontade do vampiro, até capotada. Z fica em choque e jura que nunca vai ser um dependente, pois ele é um humano. Ele só quer herdar a barbearia do seu pai e viver na paz. Ele pensa que pode apenas admitir a derrota na casa da vampira e ir embora, mas se ele fizer isso, também terá problema. O diretor fala que a senhorita Yu quer uma amostra e ela precisa ver o que quer, e se você tirar o interesse dela, pode acabar capotando. Ou seja, os dois amigos precisam de fato tentar impressioná-la e só admitir a derrota no final para salvarem suas vidas. O Shang quer saber qual vai ser o conteúdo do teste secundário, química, matemática, porque se for luta ele tá lascado. Seu pai diz que não sabe, pois faz vários anos que não acontece uma prova daquelas. E a senhorita Yu foi a vários lugares nos últimos dias, então ela pode incluir muitas pessoas nesse teste. Ele aproveita para elogiar a capacidade de luta do Z e pede para ele trazer seu filho em segurança. Se ele cumprir isso tudo, todas as economias de sua família serão dele. Tio Wayne, eu não consigo nem me proteger! O Z fica bem confuso, porque aquilo é algo extremamente perigoso. Mesmo assim, tem um bando de gente querendo ir. Ele questiona se todos querem capotar. O diretor comenta que acha que a Yu escolheu o Prota em vez de seu filho, e que dependentes são um símbolo de glória de status elevados, não se comparando a nenhum outro cidadão comum. Eles são muito honrados. Os vampiros têm o direito de implantar fundos para municípios locais, podem construir seus próprios exércitos privados e construir mansões também. E os dependentes são os portas-vozes dos vampiros. O Prota fica em choque, e o diretor explica que o poder mundial é controlado pelas 7 cortes reais, e a força do sangue corresponde diretamente à quantidade de poder. A senhorita Yu é uma sangue puro filha do barão da corte imperial, que é o atual líder da província. Pois é, o mundo mudou, e a realidade que o Prota queria apenas trabalhando, casando e cuidando de seu pai está muito distante. Olhando para o contrato, ele fica cheio de medo, e não tá querendo assinar, ele quer renunciar. Mas não tem mais tempo para isso, pois a vampira viu o rosto dele, o convocando pessoalmente para ir até sua casa. Se ele não for, vai estar desobedecendo suas ordens. Imagina que tipo de consequência ele vai ter que enfrentar se fizer isso. Enquanto o Prota tá em choque, um humano aparece atrás dele achando um absurdo ele não estar agradecido pela oportunidade. Ele diz pra ele não ir no segundo teste, e assim as próximas gerações de sua família vão estar fadadas a trabalhar numa fábrica subterrânea, porque nem genética boa para entrar no exército ele tem. Ele desafia o menino a assinar o contrato, pois a maioria das pessoas não tem uma chance daquela vida toda. Ele quer competir frente a frente com o Prota. Não acho isso muito oportuno. O grupo sai rindo e o Shang pergunta pro seu pai se deveria assinar. Ele não quer ser membro da família. Ele é fraco e não sabe lutar, então fica indeciso. Cortando um pouco pra frente, já está mais que claro que o Prota não tem interesse em se relacionar com a vampira, mas nessa cena, o dito cujo já tá na cama dela, encolhidinho e se tremendo todo. A vampira o nomeia como pequeno dependente, o chamando para iniciar a Hora da Graça. Enquanto isso, pensa em como as coisas foram acabar assim. Ele se encolhe mais ainda e a Yu aparece atrás dele, falando seu nome e dizendo que não quer mais esperar. Ela pula em cima dele e o Prota grita por ajuda. Vamos ver como ele chegou nessa situação infeliz. O segundo teste está prestes a começar e lá está no meio da multidão o Prota e seu amigo. O mordomo da vampira se apresenta e diz que existem 58 competidores, dos quais somente 20 poderão ingressar na sala de sua mestra. Ele diz que todos que podem entrar são os talentosos e fala para darem o melhor de si naquela etapa. Isso me cheira a Round 6. Bem que o diretor disse que a vampira iria querer partir a prova em no mínimo 2 níveis para poder se divertir mais.
Pelo menos no primeiro nível, os dois precisam passar para não serem tratados como brinquedos. Os competidores vibram, querendo saber o que precisam fazer, e estão sorridentes, querendo começar logo e gritando muito. O mordomo fala que a prova começou no momento em que entraram na mansão, e aqueles que fizeram ruídos antes da hora já estão eliminados. Ele ordena um capote para os seus subordinados e todos ficam em choque. O mordomo diz que é uma falta de respeito um servo falar sem permissão do amo, e cerca de 32 pessoas já abriram o bico desde que pisaram ali. Vai ser um corte muito grande, e isso pode acabar diminuindo a diversão da senhorita Yu. Então ele diz que desses 32 linguarudos, 5 poderão passar para a próxima parte, se vencerem uma batalha de luta livre. Eles se posicionam em um círculo, e agora os 5 que restarem de pé e não saírem dele, passam. O Prota e seu amigo ficam em choque vendo aquilo. Por sorte, eles ficaram calados e não precisarão participar. E eis que o primeiro capote já acontece. Enfiaram uma espadinha num competidor. O cara que o atacou diz que aquela é a forma mais rápida de ganharem e já avisa pra ninguém tentar se aproximar dele se não quiser ir de vala. O Zi tá assustado porque nem tinha visto a peixeira que o maluco trouxe. Mas isso não é nada perto dessa mulher, que saca uma arma de tiro potente da mão, enquanto outros competidores mostram que também estão armados. Vendo tudo aquilo, o Zi se pergunta qual a necessidade de tais atos. Será que a vampira precisa mesmo desse tipo de coisa? Sim, para ser um membro da família, o primeiro passo é ver o sangue num clímax inicial intenso. Após toda essa guerra, apenas 5 restaram de pé, incluindo a mina do tiro. Eles voltam ao grupo inicial e o Zi só consegue pensar que eles são loucos. Que vocês estão olhando? Nada. O mano pergunta se os dois são estudantes e os ameaça dizendo que está de olho neles. Assim, o pobre do Shang vai infartar, mas o Prota diz para ficar calmo, pois tudo o que precisam fazer na próxima fase é admitir sua derrota. Mas o mordomo informa que agora que a primeira fase vai começar de verdade. A última batalha só foi para os perdedores e não contou como um teste. Se tanta gente já capotou só com isso, imagina agora. O organizador pisa no chão que se abre, revelando um rio de lava. A próxima prova vai ser pescaria. Monstros enormes com cabeças de peixe são os alvos. Claro que ninguém tá acreditando que dá pra fazer isso, mas os subordinados trazem varas enormes, capazes de suportar 5 toneladas de peso. A atenção deles tem que se concentrar na parte de cima do cabo, onde o recipiente para sangue está. Eles precisam deixar seu vermelhinho pingar lá dentro, já que essas criaturas são atraídas por sangue. Se seu sangue não atrair os monstros, você é eliminado. E se atrair e você não conseguir puxar, você vai cair e ser alimento dos bichinhos. Agora ficou tenso pro Shang e pro Zi. O processo de seleção finalmente foi iniciado e a lava fervente está cheia de peixes. O Zi segura a vara, mas ela é extremamente pesada, tanto que o Shang tem dificuldade de levantá-la do chão. Eles veem um maluco usando a vara com o maior esforço, fazendo seus músculos saltarem. A mina do tiro fala que aquele competidor é um drogado. Ele usou um estimulante para poder ter uma força física momentânea. Seu uso é perigoso, pois caso a pessoa não tenha resistência, o usuário capota ou fica doido. Aquilo custa muito dinheiro, mas afinal de contas, vale a pena se você se tornar um dependente. A garota diz que vai se esforçar também e todos estão dando seu melhor na pescaria. Uns caindo, outros não. Apenas 20 pessoas passam nessa fase. O Zi deixa cair seu sangue no recipiente e por um pequeno tempo ele acha que nenhum peixe está interessado nele. Mas dentro da água seu sangue está brilhando de forma intensa, como nenhum outro. Depois de algum tempo, um peixe morde a isca e agora é uma luta de força física. Shang segura Zi tentando ajudá-lo. Ele continua puxando intensamente até conseguir pegar aquela baleia gigante. Eles ficam até emocionados, mas aquele peixão tá vindo na direção do Zi com vários outros colados no seu corpo. Assim é impossível puxar. Ele está por um triz de cair, literalmente com a maior parte do corpo para fora. O Shang berra e pede pro Zi soltá-lo, pois ele não tá mais aguentando. Mas ele não recua, mesmo com o braço tremendo. De repente, seus olhos começam a ficar vermelhos e então alguma coisa sombria desperta nele. Ele grita e puxa. E todos ficam em choque ao ver que Zi conseguiu puxar aquele enxame de peixe sozinho. Vendo aquilo tudo, a senhorita Yu fica animada e lambendo os beiços diz que está ansiosa para prová-lo. Agora dá pra fazer um ensopado com esses bichos.
Shang e Zi estão acabados, largados no chão, e um competidor começa a elogiar o prota, pegando uma das baleias pela cauda. O Zi levanta na hora, já sacando que os manos ao redor querem roubá-lo. E eles começam a dizer que ele pegou todos os peixes e não tem mais o que pescar. O Shang diz que isso é um absurdo, pois o prota quase foi de vala para consegui-los, então não tem por que dividir. Se pondo de pé, o Zi fala que apesar deles estarem querendo pegar os peixes, eles duvidam que podem vencê-lo. E também vai saber se esse furto é parte da prova e se eles podem capotar os oponentes nela. Ouvindo isso, o mordomo diz com uma cara sinistra que não é permitido, pois a senhorita Yu almeja a paz e não a guerra. Dá pra ver pela última prova. Ele fala que o Sr. Wang Zi poderia ser cortês e compartilhar por vontade própria. Ouvindo aquilo, o prota taca uma peixada no colo do Shang e diz que é pra ele. E já que todos são amigos, ele vai compartilhar sim. Mas começa a tacar os peixes na lava, dizendo que já está ajudando, pois a reclamação deles era a falta de peixes para eles pescarem. Ele fala que dar o peixe para um inimigo não faria sentido e que ele precisa aproveitar aquela chance para eliminar quantos forem possíveis. O chamam de arrogante e é agora que o prota coringa. Ele agarra um peixe e diz que vai dá-lo para quem se ajoelhar e chamá-lo de papai. Seus olhos ficam vermelhos e brilham de novo, enquanto ele explica que compensa mais eles cumprirem a ordem que tentarem pescar novamente. Um dos manos cai no chão e obedece. Ele ganha um linguado e depois ameaça capotar o Zi. Já que eles não querem mais ser humanos mesmo, o prota fala que eles podem ser seus cachorros. A pose dele fica sinistra e ele anuncia que só restam 3 peixes. Mas alguns se ajoelharam, mas mesmo que tenham ganhado o que foi prometido, a intenção capotadora está clara. Agora o Zi virou um grande alvo. Shang pergunta se ele não foi longe demais, mas o prota manda ele olhar nos olhos ao redor, todos alucinados com a oportunidade de virar um dependente. Ele fala que não existe nenhum ponto bom em tirar a vida de outros seres humanos, para se converter em Bloods, e aquilo não passa de uma brincadeira. Sua cara está sinistra de novo, e agora até o Shang estranha, já que antes ele era um homem calmo e está se tornando meio louco. O que aconteceu para ele ficar assim? Incrivelmente, tudo no que o prota pensa é sangue, corações pulsando. Ele está se sentindo incapaz de se controlar. Esse pensamento é dele mesmo? Apesar de ser insultado, parece que o Zi não tem interesse em capotar ninguém. Então sua versão monstruosa enfia a mão num peixe, deixando todos chocados. Ele abre a criatura sorrindo e puxa seu coração para fora. E sim, ele o come sem hesitar. O mordomo fala que o tempo tá acabando e eles precisam se apressar em pescar. Enquanto pensa que nenhum ali se deu conta de uma coisa importante. Aquela prova vai durar muito tempo e eles precisam da carne do peixe para se manter fortes, já que ela tem muitas vitaminas e tem o potencial de estimular uma pessoa comum e aumentar sua condição física várias vezes só com um pedaço. Isso tá uma delícia! Você quer? O mordomo pensa que se o Zi fez aquilo por instinto, isso dá um pouco de medo e admite que o Wang Zi tem uma forte vantagem competitiva. Alguns competidores começam a notar que precisam consumir os peixes também. Pois é, parece que não são todos idiotas, e a cada momento tudo fica mais interessante. Finalmente a prova de resistência chega ao fim. Várias pessoas capotaram e por sorte agora vão para a segunda prova, e apenas precisam admitir derrota. O Shang começa a agradecer o prota, mas como eu já disse, ele não parece mais o Zi. Ele encara seriamente cada um dos oponentes e tira seu casaco fazendo um gesto obsceno para eles. O Shang tenta acalmá-lo, mas ele fala que aqueles competidores eram um grupo desde o início. Apesar de existirem lobos solitários, aqueles tipos já sabiam que podiam levar armas. Ele acaba de comprovar na internet que fazia um tempo que o rumor se espalhava. Depois que alguns humanos se converteram independentes, começaram a fomentar o poder de sua própria família, revelando algumas informações para as pessoas conhecidas chegarem até o cargo também. O Shang diz que isso não tem a ver com eles, mas olha a cara dos malucos, eles vão se unir assim que as próximas etapas começarem. O amigo diz que já que serão alvo, apenas precisam admitir derrota. Um dos competidores começa a humilhar o Zi, falando que ali todos já têm dependentes na família, e estando em vantagem, o prota entende que é essa então a razão da imprudência deles e capotamentos desenfreados. Zi fala que eles não são humanos e portanto não têm direito a viver. Ele ordena que seu amigo admita a derrota e saia dali. Já ele, que será alvo saindo da competição ou não, prefere ficar.
Mas não se esqueçam que além desses almofadinhas, outras pessoas receberam informações externas para levar armas, como a mina do tiro. O líder do grupinho está sendo paparicado para não esquecer dos companheiros quando virar um dependente. Já o prota tá doidão para saber qual vai ser a próxima prova, já que quer capotar geral. E o Shang está ficando cada vez mais assustado. Ele pergunta o que está acontecendo com ele, mas nem o Z sabe responder. Só sabe que está sentindo um ódio intenso que o está controlando. A próxima prova vai começar e adivinha, somente 3 pessoas vão passar. O formato dela é um labirinto, em uma torre de 99 andares, e a senhorita Yu vai estar esperando no topo dela os 3 melhores candidatos. Se chegarem na cobertura mais rápido que os demais, eles vão ter a possibilidade de se converter em um dependente. E agora, como será que essa prova vai se decorrer? O Shang vai acompanhar o Z ou não? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. Deixem um like, compartilhem e sayonara!